Oi, bem-vindo ao Para Dormir, o canal que te ajuda a ter um sono tranquilo através de uma história. Vamos começar. Deite-se em uma posição confortável, a sua posição de dormir. Respire profundamente, uma respiração calma e tranquila, porque você está seguro e longe de todas as preocupações. Seus olhos começam a arder e querem se fechar. Você deixa eles se fecharem. Vou contar até 10 e você vai se sentindo cada vez mais relaxado e confortável. 10, 9, 8, 7, respire. 5, 4, 3, 1. Agora você está relaxado e confortável. Ouça apenas a minha voz. As Crônicas de Nárnia. História: O Sobrinho do Mago. Capítulo 3. Um bosque entre dois mundos. Tio André e o estúdio sumiram imediatamente. Por um momento, tudo ficou turvo. Diggory conseguiu ver uma suave luz verde vindo de cima e a escuridão de baixo. Não parecia estar apoiado em coisa alguma. Nada o tocava, aparentemente. Acho que estou dentro d'água, pensou. Ou debaixo d'água. Levou um susto, mas percebeu em seguida que estava sendo levado para cima. De súbito, viu que tinha chegado ao ar livre e que se arrastava para a relva da margem de um pequeno lago. Quando se firmou nos pés, notou que não estava pingando nem respirando sem fôlego, como é de esperar que aconteça com quem estava dentro d'água. Suas roupas continuavam sequinhas. Estava à beira de um pequeno lago com uns 3 metros de largura, cercado por um bosque. As árvores ficavam tão próximas umas das outras que não podia ver o céu. A luz existente era a luz verde coando-se através das folhas. O sol em cima devia ser muito brilhante, pois essa luz verde era intensa e cálida. Não seria possível imaginar bosque mais calmo. Não havia pássaros, nem insetos, nem bichos, nem vento. Quase se podia sentir as árvores crescendo. O lago de onde acabara de sair não era o único. Eram muitos, todos bem próximos uns dos outros. Tinha-se a impressão de ouvir as árvores bebendo água com suas raízes. Mais tarde, sempre que tentava descrever esse bosque, Diggory dizia: era um lugar rico, rico como um panetone. O mais estranho de tudo era que ele tinha praticamente se esquecido de como viera parar ali. De qualquer modo, não se lembrava de Polly, nem de tio André, ou mesmo de sua mãe. Não estava assustado, excitado ou curioso. Se alguém lhe tivesse perguntado de onde você veio, provavelmente teria respondido: nunca saí daqui, ou, como disse depois, não era um lugar onde as coisas acontecem, as árvores vão crescendo, só isso. Depois de contemplar o bosque por um longo tempo, Diggory notou que havia uma menina deitada ao pé de uma árvore ali pertinho. Seus olhos estavam semicerrados, como se estivesse entre a vigília e o sono. Olhou-a por um tempo e nada disse, até que ela falou com uma voz sonhadora e satisfeita. Acho que já vi você antes. Também acho que já vi você. Oh, sempre estive aqui.
pelo menos... não sei. Estou aqui há muito tempo. Eu também. Não, você não. Acabei de ver você saindo daquele lago. Acho que você tem razão, disse Diggory com ar espantado. Tinha me esquecido. Ficaram em silêncio por muito tempo. Escute, disse a garota. Será que já não nos encontramos antes? Eu tenho a impressão... É como se fosse um quadro na minha cabeça, de um menino e uma menina iguaizinhos a nós dois, vivendo num lugar muito diferente daqui. Talvez não passe de um sonho. Também acho que sonhei a mesma coisa, disse o menino. Sonhei com uma menina e um menino, vizinhos, e tem também umas vigas por onde os dois caminham. Lembro que a menina está com o rosto sujo. Não está confundindo? No meu sonho, é o menino quem está com o rosto sujo. Não consigo me lembrar do rosto do menino, respondeu Diggory, e perguntou, que é aquilo? Ora, um porquinho da Índia. E era mesmo um porquinho da Índia, gordinho, farejando a réu. E bem no meio do animalzinho havia uma fita, e preso a ela um reluzente anel amarelo. Olhe, olhe! Gritou Diggory. O anel! E olha aqui, você também está com o anel amarelo. E eu também. A menina sentou-se, interessada pela primeira vez. Ficaram olhando um para o outro, de olhos muito arregalados, tentando captar alguma lembrança. E acabaram gritando ao mesmo tempo. O senhor André, tio André. Logo se deram conta de quem eram e começaram a relembrar o resto da história, depois de alguns minutos de animada conversa. Então, Diggory contou a Polly que de maneira torpe o tio André os levara até ali. O que vamos fazer agora? Perguntou a menina. Pegar um porquinho e ir para casa? Não temos pressa, respondeu Diggory com um grande bocejo. Acho que temos. Este lugar é calmo demais. É tão feito sonho. Você está quase dormindo. Se a gente se entrega, cai por aqui mesmo e passa a vida toda cochilando. Pois estou gostando muito daqui, disse o menino. Eu também, mas precisamos ir embora. Polly levantou-se e começou a caminhar cautelosamente na direção do porquinho da Índia. Porém mudou de ideia. Acho que devemos deixar o porquinho. Está todo feliz. Se a gente levar o bichinho de volta, seu tio André vai fazer algo horrível com ele. Aposto que sim, pelo jeito que nos tratou. Aliás, como é que vamos voltar para casa? Mergulhando outra vez no lago, eu acho. Foram os dois para a beira do lago e puseram-se a olhar as águas calmas, que refletiam com profusão os ramos verdes e folhudos. Parecia um lago muito fundo. Não temos roupas de banho, disse Polly. Deixe de ser boba. Não precisamos de roupas de banho, replicou Diggory. Podemos pular assim mesmo. Já esqueceu que a gente não se molha? Sabe nadar? Ela perguntou. Um pouquinho. E você? Bem, mais ou menos, disse Polly. Acho que não vai ser preciso nadar, disse Diggory. Nós queremos ir para baixo, não é? Nenhum deles achava muito simpática a ideia de pular no lago, mas ninguém disse nada. Deram-se as mãos e contaram. 1, 2, 3 e já! E pularam. Foi aquela pancada na água. Quando abriram os olhos, viram que ainda se encontravam de mãos dadas no bosque verde, com a água dando nos calcanhares. Parecia que o lago não tinha mais do que um palmo de fundura. Os dois saíram outra vez para a terra seca. O que é que está errado, ora essa? Disse Polly com uma voz assustada. Mas não muito, pois era praticamente impossível sentir medo naquele mundo demasiadamente calmo. Ah, já sei, disse Diggory.
É claro que não podia dar certo. Ainda estamos usando nossos anéis amarelos, que só valem para a viagem de vinda. É o verde que levo para casa. Precisamos trocar os anéis. Tem bolso? Ótimo. Ponha seu anel amarelo no bolso direito. Tenho 2 verdes. Olhe, um aqui para você. Com os anéis nos dedos, voltaram para o lago. Mas antes que tentassem novo mergulho, Diggory deu um suspiro que não acabava nunca. Oh, oh, oh! O que está acontecendo agora? Disse Polly. Acabei de ter uma ideia genial. E os outros lagos? Não estou entendendo. Escute, se podemos voltar ao nosso mundo mergulhando aqui, não é lógico que a gente deva ir para outro lugar pulando em outro lago? Imagine se há um mundo diferente no fundo de cada lago. Mas eu pensei que a gente já estivesse no outro mundo do seu tio, ou no outro lugar, seja lá o que for. Você não disse... Não me chatei com o tio André, ora bolas. Acho que ele não entende nada desse lugar, pois nunca teve peito para vir por conta própria. Só falou de um outro mundo. Suponhamos que haja dezenas. Quer dizer, esse bosque é apenas um dos mundos? Não, acho que esse bosque nem chega a ser um mundo. Não deve ser mais que um lugar de passagem. Polly olhava intrigada. Não está vendo? Lembre-se do túnel. Não pertence a nenhuma das casas, mas você pode andar por ele e entrar em qualquer uma delas. Não será esse bosque uma coisa parecida? Um lugar que não pertence a nenhum dos mundos, mas que dá acesso a todos os mundos. Bem, ainda que... Começou a dizer Polly, mas o amigo nem parecia ouvi-lo. Isso explica tudo. Por isso é que é tão calmo e sonolento. Nada acontece, nunca, como no túnel. É dentro das casas que as pessoas conversam e fazem coisas e comem. Nada existe nos lugares de passagem, atrás das paredes, em cima dos tetos ou debaixo do assoalho. Mas no nosso túnel podemos passar para todas as casas do quarteirão. Acho que daqui podemos ir a um lugar fabuloso. Qual? Perguntou a menina. Qualquer um. Não precisamos mergulhar no mesmo lago por onde chegamos, pelo menos não por enquanto. O bosque entre 2 mundos, disse Polly com um olhar sonhador. Bonito. Vamos logo. Qual lago você prefere? Preste atenção. Eu é que não vou experimentar nenhum lago novo, antes de ter certeza de poder voltar pelo lago antigo. Ainda nem sabemos se vai dar certo. Perfeito. Voltar para ser agarrado por tio André, que vai tomar nossos anéis antes da brincadeira ter começado. Isso não. A gente não podia ir pelo menos metade do caminho no nosso lago. Só para ver se funciona? Perguntou Polly. Se funcionar, trocaremos de anéis e subiremos de novo antes de voltar ao estúdio do seu tio. Levamos bem pouco tempo para subir até aqui. Acho que não vai demorar nada para voltar. Diggory chegou a se atrapalhar um pouco antes de concordar com isso, mas não teve outro jeito, porque Polly se recusava a novas explorações em novos mundos, caso não tivesse a certeza de poder voltar ao antigo. Em se tratando de muitos perigos, era quase tão valente quanto ele, marimbondos, por exemplo. Mas não estava interessado em descobrir coisas das quais nunca ninguém jamais ouvira falar. Diggory era do tipo que gostava de conhecer tudo, e quando cresceu, tornou-se famoso professor Quirrell, que aparece em outros livros. Depois de muita discussão, concordaram que deveriam colocar os anéis, os verdes por segurança, pois assim a gente não vai esquecer qual é qual, e mergulhar de mãos dadas. No entanto, quando calculassem estar de volta ao estúdio de tio André, Polly deveria dar um grito, trocar, e então tirariam os verdes e colocariam os amarelos. Polly fez questão de ter o comando desta operação, contrariando Diggory.
Colocaram os anéis verdes, deram-se as mãos e mais uma vez contaram com voz firme. 1, 2, 3 e já! Dessa vez deu certo. É difícil contar como foi, pois tudo aconteceu com uma rapidez extraordinária. Primeiro, porque houve milhões de luzes brilhantes no céu escuro. Diggory sempre achou que eram astros, jurando que chegou a ver Júpiter pertinho a ponto de distinguir as luas do planeta. Mas quase instantaneamente começaram a surgir fileiras e mais fileiras de tetos e puderam ver a Catedral de São Paulo. Era Londres lá embaixo. Mas enxergavam também através das paredes de todas as casas. Viram tio André, a princípio sombrio e fora de foco, mas ficando cada vez mais nítido. Antes que se tornasse de fato uma realidade, Polly gritou: "Trocar!" E trocaram os anéis. O nosso mundo foi se apagando mais uma vez, como num sonho, e a luz verde do alto ficou mais intensa, até que as cabeças apontaram fora d'água e ganharam a margem do lago. A operação toda não durou mais do que 1 minuto. "Pronto!" exclamou Diggory. "Tudo certo. Agora vamos à exploração. Qualquer lago serve. Vamos experimentar este aqui." "Um momento. Não vamos fazer uma marca neste lago?" Ficaram pálidos e de olhos arregalados quando perceberam a extensão da loucura que Diggory esteve por cometer. Pois existiam inúmeros lagos no bosque, todos iguais, e iguais também eram as árvores. Se não assinalassem o lago que conduzia ao nosso mundo, as possibilidades de encontrá-lo novamente seriam mínimas. A mão de Diggory tremia quando abriu o canivete e cortou uma boa braçada da relva na beira do lago. A terra, que cheirava deliciosamente, era de um vivo castanho avermelhado que se distinguia contra o verde. "Ainda bem que um de nós tem um pouco de juízo", disse Polly. "Não fique aí contando prosa. Vamos logo ver o que há num desses lagos." Polly deu-lhe uma resposta ferina e ele respondeu com palavras ainda mais indelicadas. A briga durou vários minutos, mas seria aborrecido contar tudo aqui. Vamos saltar para o instante em que ambos, com o coração aos pulos e caretas de medo, puseram-se à beira do lago desconhecido, com os anéis amarelos nos dedos e de mãos dadas. 1, 2, 3 e já! Splash! Mais uma vez não funcionou. Esse lago também parecia ser somente uma poça. Em vez de alcançar um novo mundo, só conseguiram molhar os pés e as pernas pela segunda vez naquela manhã. Se é que era manhã, o tempo parece sempre o mesmo no bosque entre dois mundos. "Que droga!" exclamou Diggory. "O que está errado agora? Não pusemos os anéis amarelos?" Ele não falou amarelos para viagens para fora? Acontecia o seguinte: o tio André, que não entendia coisa nenhuma do bosque entre dois mundos, tinha uma ideia errada sobre os anéis. Os amarelos não eram anéis para ir para fora e os verdes não eram para ir para casa. Pelo menos não como ele pensava. A matéria-prima de que eram feitos, ambos provinham do bosque. O material dos anéis amarelos tinha o poder de conduzir ao bosque. Era a matéria querendo retornar às origens. Mas a matéria dos anéis verdes, pelo contrário, estava querendo evadir, sair do seu próprio mundo. Assim, um anel verde levava do bosque para um mundo qualquer. Tio André, entenda, estava trabalhando com coisas que ele próprio não conhecia muito bem. Acontece isso com a maioria dos feiticeiros. Diggory, naturalmente, também não percebeu isso com clareza, a não ser mais tarde. Mas, depois de muita troca de ideias, os dois decidiram experimentar os anéis verdes no mesmo lago desconhecido, só para ver no que dava. "Se você topar, eu topo", disse Polly. Mas disse isso só por estar convencida,
lá no fundo do coração, de que nenhum anel iria funcionar no Poço Novo. Só havia um acidente a temer, o baque dentro d'água. Não sei com certeza se Diggory estava pressentindo a mesma coisa. De qualquer maneira, quando colocaram os verdes e voltaram à beira do lago de mãos dadas, estavam bem mais animados e menos solentes do que da primeira vez. 1, 2, 3 e já! Capítulo 4 O sino e o martelo. Não se pôde haver dúvidas sobre a magia dessa vez. Lá se foram eles aos trambolhões, primeiramente através da escuridão, e depois através de um turbilhão de formas em movimento, formas que podiam ser quase tudo o que se pode imaginar. Foi ficando mais claro. De repente, sentiram que estavam em cima de um lago sólido. Um instante mais e as coisas ficaram em fogo. Já podiam distingui-las. Que lugar mais estranho! Exclamou Diggory. Não estou gostando nada daqui, disse Polly com um tremor. Antes de tudo, chamou-lhes a atenção a luz. Não era nada parecida com a luz do sol. E não era como a luz elétrica ou de lampiões ou de velas ou qualquer outra luz que já tivessem visto. Era uma luz tristonha, meio avermelhada, nada comunicativa. Uma luz parada. Estavam numa superfície plana e pavimentada, com grandes edifícios ao redor. Era uma espécie de pátio. O céu era de uma escuridão fora do comum, de um azul quase preto. Que clima mais engraçado, disse o menino. Será que chegamos na horinha de uma tempestade? Ou de um eclipse? Não estou gostando nem um pouquinho, repetiu Polly. Estavam cochichando mesmo sem saber o porquê, e continuavam de mãos dadas, também sem saber o motivo. As paredes ao redor do pátio eram muito altas, com janelões em vidraças. Arcos sobre as colunas abriam bocas escuras como túneis de estradas de ferro. Fazia um friozinho. A pedra das construções parecia vermelha, mas devia ser o reflexo da luz esquisita. Evidentemente, era um lugar muito antigo. Muitas das pedras que pavimentavam o pátio estavam rachadas e nenhuma delas se ajustava bem à outra. Um dos pórticos do arco estavam atulhados de destroços. As crianças deram várias voltas, examinando os recantos do pátio. Tinham medo de que alguém ou alguma coisa as espreitasse enquanto estivessem de costas. — Acha que existe alguém aí? Murmurou Diggory, tomando coragem. — Acho que não. Está tudo em ruínas. Não ouvimos nem um barulhinho até agora. — Vamos ficar quietas e prestar atenção, sugeriu Diggory. Apuraram os ouvidos, mas a única coisa que ouviram foi o bate-bate do coração. O lugar era, no mínimo, tão silencioso como um silencioso bosque entre dois mundos. Mas era um silêncio diferente. A calma do bosque era cálida e cheia de vida. Quase que se podia ouvir as árvores crescendo. Ali, ao contrário, era um silêncio morto, gelado e vazio. Não dava para imaginar uma planta crescendo. — Vamos para casa, disse Polly. — Mas não vimos nada aqui ainda, protestou Diggory. Já que estamos aqui, vamos dar uma espiada. Aposto que não há nada que interesse neste lugar. Ora bolas, que graça tem encontrar um anel mágico que leva a gente a outros mundos se você tem medo quando chega lá e quer voltar para trás? Quem está falando em dar para trás? Protestou Polly, largando a mão de Diggory. Só quis dizer que você não parece muito entusiasmada. Pois fique sabendo que onde você for, eu vou. Além do mais, a gente pode cair fora quando quiser. Vamos pôr os anéis verdes no bolso esquerdo. Não podemos esquecer que os amarelos estão no bolso direito. Pode ficar com a mão pertinho do bolso, mas não meta o dedo lá dentro. É tocar no amarelo e sumir. Fizeram assim e caminharam para um pórtico enorme, que
que dava para o interior de um dos edifícios. Quando chegaram perto, viram que lá dentro não era tão escuro quanto tinham pensado. A vasta sala penumbrada estava vazia, mas no lado mais distante erguia-se uma fileira de colunas com arcos interligados. 2 arcos jorrava a mesma luz fatigante. Atravessaram o salão com muito cuidado, temendo encontrar no chão um buraco ou coisa pior. Quando afinal chegaram ao outro lado, cruzaram os arcos e se viram em outro pátio ainda maior. Aquilo ali não parece muito seguro, disse Polly apontando para o lugar onde a parede fazia uma barriga, como se estivesse pronta para desabar no pátio. Em certo ponto, faltava uma coluna entre 2 arcos. Era evidente que o lugar estava abandonado há centenas, talvez milhares de anos. Se aguentou até agora, acho que aguenta mais um pouco, disse Diggory. Mas o jeito é não fazer barulho. Você sabe que um barulhinho pode causar um desabamento, como as avalanches de neve nos Alpes. Passaram do pátio a outro pórtico, de lá a uma escadaria, desta a uma fileira de salões, um depois do outro. Até que se sentiram tontos, tão vastas eram as dimensões de tudo. Estavam sempre imaginando que iriam encontrar ar livre na esperança de ver, afinal, que espécie de região circundava o enorme palácio. Mas só encontravam pátio depois de pátio. Devia ter sido uma beleza de lugar quando havia pessoas ali. Num dos pátios havia um chafariz com um grande monstro de pedra, de asas abertas e boca escancarada. Embaixo, a larga bacia de pedra, que em outros tempos devia aparar a água, estava mais seca do que um osso ao sol. Em outros lugares, restavam galhos secos de uma espécie de trepadeira que se enroscava pelas colunas e chegava a derrubar algumas. Mas as trepadeiras estavam mortas há muito tempo. Não viram formigas, nem aranhas, nem nenhuma dessas criaturinhas que costumam viver nas ruínas e entre as fendas de lajes partidas, nada de capim nem musgo. Era tudo tão lúgubre e monótono que também Diggory começou a pensar que talvez fosse melhor colocar o anel amarelo e partir de volta para a verde cálida floresta do lugar intermediário. Foi quando chegaram a uma enorme porta de folhas duplas feitas de um metal que poderia ser ouro. Entreaberta era um convite para uma olhadela. Os 2 olharam e recuaram para tomar fôlego, pois ali finalmente havia algo digno de ser visto. Por um instante, acharam que o salão estivesse cheio de gente, centenas de pessoas, todas sentadas e impecavelmente imóveis. Diggory e Polly também ficaram impecavelmente imóveis por um bom tempo, de olhos fixos lá dentro. Por fim, chegaram à conclusão de que as criaturas que estavam contemplando não eram reais. Não passava entre elas o menor sopro de vida. Pareciam estátuas de cera, as mais perfeitas que já existiram. Dessa vez, Polly tomou a dianteira. Havia na sala coisa muito mais interessante para ela do que para Diggory. As figuras usavam roupas deslumbrantes. Quem gostasse de roupagens bonitas não podia resistir à tentação de chegar mais perto. E o resplendor daquelas cores tornava a sala tão propriamente animada ou animadora, mas de certo modo suntuosa e majestosa, depois do vazio e do pó das outras salas. Contava com um número maior de janelas e era bem mais clara. Mal posso descrever as roupagens. Todas as figuras envergavam mantos e usavam coroas. Os mantos eram rubros e cinza prateados, ou purpúreos com vívidos tons verdes, bordados com desenhos de flores e de estranhos animais. Pedras preciosas de tamanhos aberrantes refulgiam nas coroas, nos colares e nos cintos. Não entendo como esses tecidos não apodrecem há tanto tempo, disse Polly. Magia,
murmurou Diggory. Não está sentindo o encantamento? Percebi logo que entrei. O mais barato desses vestidos custaria um dinheirão em Londres. Mas Diggory estava mais interessado nas fisionomias, que eram mesmo dignas de ser olhadas. As figuras estavam sentadas em cadeiras de pedra, nos dois lados da sala, deixando livre o espaço do meio. Parece boa gente, disse Diggory. Polly assentiu com a cabeça. As feições eram simpáticas. Homens e mulheres pareciam bondosos e inteligentes. Deviam descender de uma raça bonita. Mas, à medida que as crianças deram alguns passos na sala, aproximaram-se de faces bem diferentes. Rostos solenes. Para falar com aquelas figuras, seria indispensável caprichar na gramática. Quando avançaram um pouco mais, encontraram-se diante de faces das quais não gostaram nada. Eram rostos de expressões forte e orgulhosa, porém cruéis. Mais adiante, as feições pareciam ainda mais perversas. Um pouquinho mais, e depararam com expressões mais terríveis ainda, e nem um pouco felizes. Rostos quase desesperados, como se as pessoas às quais pertencessem tivessem cometido e também sofrido coisas pavorosas. A última figura era a mais interessante. Uma mulher muito alta. De fato, todas as figuras do salão eram mais altas do que as pessoas do nosso mundo. Vestida mais ricamente do que as outras e com um olhar tão aterrador e soberbo que quase tirava do fôlego. Apesar disso, era bela. Muitos anos depois, já velho, Diggory chegou a dizer que nunca vira mulher mais bela em toda a sua vida. É preciso dizer, no entanto, que Polly, por sua vez, sempre afirmou não ter visto nada nela de especialmente bonito. Depois da mulher, havia uma porção de cadeiras vazias, como se o salão tivesse sido projetado para um número bem maior de imagens. Daria um doce para saber a história que há por trás disso, disse Diggory. Vamos dar uma espiada naquela coisa ali no meio da sala. A coisa não era propriamente uma mesa. Era uma coluna quadrada com 1 metro de altura. Em cima ficava um pequeno arco dourado, ao qual pendia um pequeno sino de ouro. Ao lado encontrava-se um martelinho de ouro. Estou pensando, disse Diggory. Acho que tem alguma coisa escrita aqui, interrompeu Polly, agachando-se e olhando para um canto da coluna. Puxa, é mesmo, mas a gente não sabe ler a língua deles. Será que não? Tenho minhas dúvidas. Ambos olharam com todos os olhos. Eram de fato estranhos os caracteres sulcados na pedra, mas então o inesperado aconteceu. Embora o talho dos caracteres não se alterasse, os dois perceberam que aos poucos, à medida que olhavam, iam tornando-se capazes de entendê-los. O encantamento começava a agir. Logo já sabiam o que estava escrito na coluna. O estilo devia ser melhor, mas o sentido dos dizeres era o seguinte: ousado aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Eu é que não entro nessa, disse Polly. Eu não quero ver perigo nenhum. Não adianta, Polly. Não está vendo que agora é tarde demais? Já caímos na coisa. A gente vai passar a vida pensando o que teria acontecido se tivesse tocado o sino. Eu é que não quero ficar louco, pensando a vida inteira nisso. Eu não. Não seja tão bobo. Que interesse pode ter o que teria acontecido? Quem chegou até esse ponto não tem mais saída. Ou toca o sino ou fica maluco. É este o encantamento, você não entende? Já estou ficando empolgado, encantado. Não estou sentindo nada, disse Polly meio zangada. E nem acredito na sua empolgação. É fita sua. É porque você é mulher. Mulher só quer saber de intriga e de fofoca sobre namoros. Você ficou igualzinho ao seu tio quando disse isso.
Por que você está fugindo do assunto? Estávamos falando sobre... Você está falando igualzinho a um homem, disse Polly, num tom de gente adulta, e acrescentou vivamente no seu próprio tom. E não vá dizer que eu também falo como uma mulher. Não vá bancar o relógio de repetição. Nunca me passaria pela cabeça chamar de mulher uma garotinha como você, disse Diggory, meio arrogante. Ah, quer dizer que eu sou uma garotinha? Polly agora estava mesmo furiosa. Pois já não precisa se incomodar em acompanhar uma garotinha. Chega, estou cheia deste lugar. E estou farta de você também, seu bestalhão, seu teimoso, burro. Nada disso, gritou Diggory, num tom ainda mais rude do que pretendia, pois acabara de ver Polly enfiando a mão no bolso para agarrar o anel amarelo. De maneira nenhuma vou desculpar o que ele fez em seguida. Só posso dizer que Diggory se arrependeu muito depois. Antes que a mão de Polly chegasse ao bolso, ele agarrou-lhe o pulso, dando uma torcida, defendendo-se da outra mão da menina com o cotovelo, pegou o martelinho e deu no sino de ouro uma bonita martelada. Depois soltou a pobre mão de Polly e ficaram um olhando para o outro, respirando com dificuldade. Polly já começava a chorar, não de medo nem mesmo de dor, mas de pura e forte raiva. Dentro de 2 segundos, no entanto, os acontecimentos iam varrer os seus corações qualquer ressentimentos. Logo ao ser golpeado, o sino dera uma nota, a doce nota que se podia expirar de um sino de ouro. Mas o som, em vez de ir morrendo, continuou e continuou mais forte. No fim de 1 minuto, era 2 vezes mais alto do que no início. Daí a pouco, estava tão alto que eles, se em vez de permanecerem de boca aberta tivessem falado alguma coisa, não poderiam conversar, e o som foi ficando mais forte, sempre a mesma nota, ao mesmo tempo suave e terrível. Por fim, todo o ar contido no salão vibrava com o som e podiam perceber que as pedras tremiam sob seus pés. Em seguida, um outro som entrou na sala, um barulho confuso e desastroso, como um trem ao longe a princípio, mas depois como o baque de uma árvore caindo. Finalmente, com estardalhaço, uma boa parte do teto despencou no fim do salão. Grandes blocos de alvenaria desmoronaram em volta deles. As paredes tremeram. O ruído do sino parou. As nuvens de poeira sumiram. Tudo voltou à antiga quietude. Nunca se descobriu se o desabamento do teto era devido à feitiçaria ou se o insuportável som do sino estava acima dos limites toleráveis por aquelas paredes vacilantes. Que tal? Acho que agora você está satisfeito, disse Polly. Bom, de qualquer jeito já acabou. E pensaram que tinha acabado mesmo, mas nunca estiveram tão enganados em toda a sua vida. Por hoje é só. Agora você vai dormir, relaxado, um sono profundo e restaurador. Amanhã é outro dia e você vai estar bem disposto para o trabalho e para resolver os problemas que surgirem. Continue tranquilo e descanse. Durma bem.